A gente vai começar a nossa live de hoje com o tema Pessoas Inspiradoras, né? Primeiro eu vou chamar a professora Inês Padilha e em sequência eu chamo o professor Igor Padilha. Eu espero que vocês gostem. É a nossa primeira live, então qualquer sugestão para as próximas lives vocês podem deixar aqui. Qualquer coisinha a mais, qualquer comentário a mais, vocês podem fazer pra gente. A gente adora um feedback, então vocês podem falar pra gente, tá? Boa tarde, professora. Boa tarde, Ana. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. A senhora pode começar se apresentando e daí depois a gente vai conversando aqui como se fosse um bate-papo normal, bem descontraído, as pessoas vão comentando aqui e a gente vai seguindo aí que é com a nossa live. Bom, então, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, o convite do Grupo PET. Eu que fui ex-petiana, né, então para mim Sim, sim. é um prazer participar. E eu tô aqui, né, para falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica e a minha experiência profissional também. Então, primeiro, né, como a Ana falou, eu sou professora do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Amazonas. Sou casada. Os alunos olham assim e acham que os professores nascem prontos, né? E na verdade não é bem assim. Sim. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação, né? E como foi essa trajetória até chegar de fato ao FAM, tá? Bom, eu sou fruto da escola pública, né? Com muito orgulho. O ensino fundamental eu realizei, que é o antigo, né? Ensino de quinta a oitava série, eu realizei na Escola Estadual Márcio Neri, e o ensino médio eu realizei na Escola Técnica Federal do Amazonas, que era a unidade descentralizada, acho que agora modificou o nome, né? Então lá a gente Eu acho que fazia, agora é IFAM. e lá eu fazia o que era chamado de ensino concomitante, então pela manhã eu fazia o ensino médio tradicional, e pela tarde eu fazia o curso técnico em informática industrial, né? Então podem acreditar, eu também sou técnica em informática. Sim, sim. E assim, eu sempre tive muita afinidade com matemática, né? Eu sempre gostei muito, os professores sempre me influenciavam bastante a tentar seguir nessa área. E aos 17 anos, né, eu entrei no curso de licenciatura em matemática. Participei da primeira turma do processo seletivo contínuo, PSC, né? Então já faz um tempinho. E assim, o curso de matemática eu consegui concluir em 3 anos, porque eu consegui adiantar várias disciplinas, eu puxava disciplinas do bacharelado, fazia algumas disciplinas que eu achava interessante. E foi uma experiência muito boa, porque na graduação eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos, né, alguns programas acadêmicos. Eu participei do PET, né, o tutor na época foi o saudoso professor Ivan Tribuzzi, e foi uma experiência muito boa participar do PET, como eu tenho certeza que é para os alunos também, né, que estão participando no momento. Posteriormente, eu participei do PIBIC, né, tive como orientador acadêmico, orientador o professor Renato Tribuzzi, que é um dos grandes geômetras da região norte. E também participei de um outro projeto de iniciação científica vinculado ao Instituto do Milênio, que era um instituto que agregava várias universidades e incentivava, né, justamente a pesquisa nas universidades. Então também foi uma experiência muito boa. Tá? Depois disso, né, surgiu a oportunidade de eu fazer o mestrado, e aí eu fiz um mestrado acadêmico, segui na área de geometria diferencial, né, também por um pouco de influência do meu Do orientador. Ivan, né? E assim, foi muito bom. Tenho colegas, né, inclusive do departamento, que na época estudavam comigo também, como a professora Juliana, que é professora também do departamento de matemática, Que e tá assistindo a o, live também aqui. e o Almir, que é professor da UEA, né, atualmente. Então, a turma era muito pequena, mas era muito bom porque
a gente de fato se dedicava, né? A gente aproveitou bastante, né, o curso. E Sim. aí, finalizada essa etapa do mestrado, né, logo depois surgiu a oportunidade de fazer o doutorado. Eu fiz um mestrado acadêmico na UFAM, e aí na época não tinha o doutorado ainda, né? Hoje a gente já tem o doutorado, a gente já tem o nosso programa de doutorado em associação ampla com a Universidade do Pará, mas na época não tinha. E aí eu fui fazer o doutorado na PUC do Rio, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É uma das universidades renomadas, que tem conceito 7 na CAPES, que é um dos conceitos, que é uma nota máxima, né, que a CAPES dá para os programas de pós-graduação. E lá eu tive também a possibilidade de trabalhar com excelentes pesquisadores. Tive como orientador acadêmico, inicialmente, o professor Ricardo Saerpi, que também é um geômetra bem conhecido. E, posteriormente, meu orientador definitivo de doutorado, que foi o professor Paul Schwartz, que é um geômetra e topólogo também. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Na época do doutorado, o bom, né, de estudar lá no Rio é porque tem várias universidades, então eu fazia cursos no IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, assistia seminários da pós-graduação na UF, na UFRJ, então realmente foi uma experiência muito boa. E assim, logo quando eu estava para terminar, né, de concluir, na verdade não logo, né, mas tipo, faltava um ano para eu finalizar o doutorado, e aí surgiu o concurso da UFAM, né, então eu achei por bem fazer o concurso, e aí eu fui aprovada, graças a Deus. Amém, né, pra gente. Não sei, né? Olha aqui, estão chamando de professora Inês Deus, então tá tudo certo, estão Ah, então tá gostando. bom. E aí eu assumi, então tenho até aqui o meu agradecimento especial ao corpo docente da UFAM, porque na época eu ainda precisava concluir o doutorado, faltava um ano para eu concluir, e aí o corpo docente da UFAM decidiu, né, me liberar, então eu assumi, quando eu assumi, logo em seguida eu voltei para concluir o doutorado, né, então eu concluí o doutorado, voltei com o doutorado e estou, né, na UFAM até hoje, e é muito orgulho fazer Graças a parte Deus. dessa instituição, né, A então... gente que agradece por ter a senhora no departamento, né? E assim, eu sempre tinha isso em mente, né? Eu pensava assim, não, eu vou sair, vou me especializar, mas eu quero de alguma forma contribuir, né, com a minha região. E assim, no início eu nem sonhava, tipo, fazer parte do quadro docente da UFAM, né? Então realmente foi uma experiência, está sendo, né, uma experiência muito boa. Já estou na UFAM desde 2010, né? Então realmente é uma trajetória que vem sendo construída aí a cada ano, né? Espero que continue ainda, né? Então isso é um Se Deus pouquinho quiser, né? dessa trajetória. Uhum. Falando um pouquinho da sua trajetória, a senhora teve alguma dificuldade durante essas etapas, pessoal ou até mesmo profissional? Sim, certamente, né? Isso é uma coisa assim que às vezes sempre até me perguntam, né? Eu lembro que até no curso que eu estava ministrando, uma aluna até perguntou assim: professora, a senhora tinha dificuldade em alguma disciplina? Tinha sim, né? Sempre tem aquelas disciplinas que puxam bastante, Sim. e aí que vem a questão de você tentar entrar no ritmo, né? Se dedicar realmente. Então, tinha sim disciplinas que eu tive dificuldade, mas eu nunca me acomodei, né? Eu sempre corri atrás, eu não ficava, tipo, esperando muito, né, pelo professor, eu tentava mesmo correr atrás, procurava. Enfim, quando eu tinha dúvida, eu ia lá, perguntava. Eu era uma aluna, assim, bem cri-cri. Tem dúvida, tem que perguntar. Eu aprendi isso com a senhora. Acho que É, muita gente também aqui na live aprendeu com a sim, senhora. sim. E assim, A senhora teve. Opa. e assim, né, só para concluir, Uhum. rapidinho, tipo, parando para pensar um pouco, né, eu vejo que acho que em cada fase
Em cada etapa, graduação, mestrado, doutorado, sempre eu tive momentos assim realmente impactantes, né? Então eu lembro que, por exemplo, na minha graduação, o primeiro semestre para mim era bem complicado, porque é justamente aquela questão de você se adaptar, né, ao novo ritmo de estudo, você está acostumado com uma coisa no ensino médio, e aí no ensino superior você vê que não é bem aquilo que você achava que era. E para completar, eu fazia o curso pela manhã, à tarde eu fazia estágio do curso técnico, e à noite eu fazia um Sim. curso de informática, porque assim, eu estava no curso de matemática, mas a minha formação anterior tinha sido informática, então eu ainda estava meio que naquela dúvida, né? Ah, será que eu realmente vou seguir na área da matemática? Porque eu gostava muito de matemática, mas como minha formação tinha Sim. sido, de certa forma, na área técnica, né? Então, o natural era eu tentar fazer uma engenharia, né? Alguma coisa voltada para a área da computação. No mestrado também teve uma situação, justamente no início do mestrado, uma situação mais pessoal com a minha mãe. Minha mãe ficou muito doente, ainda, na verdade, ainda na época da graduação, e no primeiro semestre do mestrado ela veio a falecer. Então, isso para mim realmente foi bem difícil, né? Mas Com certeza. graças a Deus eu consegui superar com a ajuda de muitas pessoas. E no doutorado também, quando eu fui fazer o doutorado, o que aconteceu foi assim. Porque quando eu terminei a graduação, na verdade, teve o concurso da SEDUC. E aí eu fiz o concurso, fui aprovada, e aí eu precisava, para poder fazer o doutorado, uma liberação para receber bolsa, né? Tem toda aquela Sim, coisa sim. de não Uhum. ter vínculos empregatícios. Então eu fiquei um semestre sem bolsa, porque eu estava nessa fase de tramitação, né? E aí o que aconteceu é que nesse período foi um período bem difícil para mim, porque primeiro que eu fazia, né, o doutorado no Rio e morava em Niterói, que é uma outra Sim. cidade. Então todo dia era uma longa viagem até chegar ao Rio. Não sei se vocês já viram lá, né, ou tiveram a oportunidade de já passar na Ponte Rio-Niterói. Então a Ponte Rio-Niterói em horários de pico é horrível. Então eu tinha que sair muito Sim. cedo para poder estar às 8 horas na PUC, né? E eu tinha duas opções na volta. Ou eu saía muito cedo, que é impossível para um aluno de pós-graduação, né? Sair cedo. E aí o que acontecia é que eu ficava até tarde mesmo para esperar normalizar, né? E prosseguir. Então, assim, teve várias situações em que realmente nos põe a prova de fogo, né? Sim, mas a Durante. senhora superou todos os obstáculos, né? Tentei, pelo menos. Antes da UFAM, a senhora teve alguma experiência profissional? Sim, né? Eu fiz o concurso, né, da SEDUC, eu trabalhei, por sinal, na escola que eu estudei, que foi a Escola Estadual Marcioneri, e também trabalhei no Colégio da Polícia Militar, né? Então, nessas duas escolas eu trabalhei com ensino médio. Na Escola Estadual Marcioneri eu trabalhava à noite, então também foi uma experiência muito boa, né? Porque é um outro público que você Uhum. recebe. E também na escola militar, né? Porque já é um outro formato. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Né? Além do estágio que eu já tinha feito antes na área de informática. Eu fiz o estágio no INPA, que é ali pertinho da UFAM, né? O Instituto Nacional Sim, de sim. Pesquisa da Amazônia. Trabalhei lá no CTI, que era o Centro de Tecnologia e Informação. Então, realmente foram experiências, assim, muito boas. E falando, né, do nosso tema aqui da live, que são pessoas inspiradoras, teve alguém que lhe inspirou na sua trajetória? Sim, teve, além dos professores, né, do ensino fundamental e médio, acho que na graduação teve, assim, professores que foram fundamentais, né, que eu sempre gosto de falar do professor Ivan Tribuzzi, né, que era uma pessoa, assim, sensacional,
Foi realmente o primeiro professor, né, que eu tive um contato mais próximo por ser aluna do PET. Então, foi uma pessoa que realmente me inspirou bastante. Não só pelo profissional que ele era, mas pela pessoa que ele era. Né? Eu lembro que sempre ele chamava a gente de garotinha, então ele falava assim, vem aqui, garotinha, tá com dúvida em alguma coisa? Vamos ali naquela lousa, né? E ele fazia lá os desenhos dele, maravilhosos. Então, realmente foi um professor que me inspirou bastante. O professor Renato também, o professor Renato Tribuzzi, foi um professor que realmente, eu costumo dizer que foi um anjo, né, apareceu Sim, assim durante a minha trajetória, em, assim, em todos os momentos. Às vezes, quando eu tinha dúvida de alguma coisa, assim, mesmo pessoal, eu perguntava para ele. Eu lembro que na época do doutorado, ele queria muito que eu fizesse o doutorado na UFC, né, que era um dos grandes, até hoje, na verdade, né, uma das universidades que tem a área de geometria bem forte. sim, é Mas um na polo grande, época, né? por motivos pessoais também, eu quis ir para o Rio. E, assim, sempre em momentos assim decisivos ele me orientou, né? Então, realmente foi um anjo na minha trajetória, né? Continua sendo até hoje, graças a Deus, né? Sim, sim. A senhora teve algum obstáculo durante a sua trajetória pelo fato de ser mulher? Eu acho assim, pelo fato de ser mulher, exatamente não, mas pelo fato de ser do norte. Eu lembro que quando eu fui fazer o doutorado no Rio, teve algumas situações assim bem constrangedoras, né? Às vezes por falta de conhecimento das pessoas, Sim, ou então pelo puro prazer de tentar diminuir o próximo, que é uma coisa assim que eu acho que realmente não deve ser feito, né? isso. Infelizmente tem preconceito até hoje, né? Sim. Então acontecia mais isso, entendeu? Porque às vezes as pessoas falavam assim, ela é do norte, será que ela não está aqui por indicação ou é por mérito próprio? E aí eu acho que a melhor forma de você responder isso é com o seu trabalho. E foi exatamente o que eu fiz, né? Eu mostrei por que eu fui com o objetivo, né? E fiz valer, né? Digamos assim. Sim, sim, Então, realmente, eu acho que é a melhor forma como a gente responde, né? Esse tipo de questionamentos que possam surgir. sim. Estudar muito, né, no caso. E dentro do departamento, a senhora tem algum projeto que incentiva as mulheres, as meninas na área de ciências exatas? Sim, tem um projeto muito legal que eu faço parte, sou membro, né? É o projeto Caboclas Quirimbaua, Auaeté na Ciência. O nome é grande, mas tem um significado muito bonito, que significa mulheres fortes e valentes na ciência. Esse projeto ele é coordenado pela professora Juliana e tem como membros também as professoras Flávia, Rose, Carla e a Márcia. E é um projeto que busca justamente incentivar meninas e mulheres, né, a se engajarem na área de exatas, a fazer ciência. E assim, foi e continua sendo um projeto que vem superando cada vez mais as nossas expectativas, né? Porque no início a gente não tinha ideia, né, de como seria, né? Eu lembro que nas primeiras reuniões de planejamento, a gente realmente não tinha noção do que iria acontecer, né? E hoje, assim, vendo o desenvolvimento das meninas que participaram do projeto, realmente é algo bastante gratificante. Inclusive, a gente também está tentando fazer lives com temas bem interessantes, né? Fiquem por dentro aí das nossas mídias, né? Sim, Para poder acompanhar os temas que a gente vai trazer para vocês. Então, esse projeto realmente, eu digo assim, que foi... Eu acho que era o que realmente faltava na minha trajetória, né? Porque o fato de você incentivar, né, uma menina e dizer para ela que ela pode, de fato, sim, fazer o que ela quiser e realmente ver que elas estão fazendo,
né, é Sim, realmente sim. algo que motiva bastante. Uhum. Também sou uma cabloquinha, né? Então, realmente é muito importante esse incentivo e a gente percebe o quanto é que é gratificante, né? Sim, com certeza. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no pessoal, o que é que eles estão comentando, pra gente ver se tem alguma perguntinha. Tá, olha, tem uma pessoa falando que tá dando um leve retorno. Melhorou o retorno? Opa. Tem uma pessoa que perguntou aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Qual mensagem você passaria para motivar alunos de exatas, e especialmente os de matemática, a não desistirem do curso? Realmente é um curso muito difícil. É, eu digo assim que os obstáculos, eles vão existir independente da profissão que você escolha, né? E que bom que eles existam, Sim, porque essas dificuldades, elas, por mais assim que sejam bem complicadas, o importante é que a gente consiga tirar sempre o que há de bom, né? A gente pode sempre tentar pensar dessa forma, porque isso faz a sim, gente crescer tanto pessoalmente como profissionalmente também. Eu lembro que teve várias situações assim, eu não pensei em desistir, né? Mas eu lembro que, por exemplo, quando aconteceu o falecimento da minha mãe, foi um momento que eu pensei, vou trancar o curso, porque o primeiro período do mestrado, porque eu acho que eu não vou dar conta, né? O psicológico fica muito abalado, então realmente é bem difícil. Mas eu acho que é isso, é você realmente, se você tem um objetivo, não desista, né? Siga sim. os seus sonhos. É claro que se você tem uma meta, é, nada é fácil, né? Você vai ter que suar um pouquinho para conseguir aquilo que você quer. E como eu falei, né? Uhum. Que bom, né? Que possa ser feito realmente dessa forma. Então é não Sim. desistir. Os obstáculos vão aparecer sempre, não vão ser apenas obstáculos acadêmicos, vão ser obstáculos pessoais também, mas é você manter o foco sempre, Vai valer a pena depois, né? com certeza. O professor Raul aqui colocou uma pergunta. O professor Raul, nosso tutor do PET, ele está assistindo aqui a nossa live também. E ele perguntou quais são suas principais paixões em matemática. Gostei da pergunta. Geometria, né? Adoro geometria. Dois fãs da geometria. Sim, eu acho assim que a geometria, essa área, né? É uma área muito bonita porque ela agrega várias outras áreas, na verdade, né? A gente consegue estudar um pouco de análise, um pouco de álgebra, um pouco de topologia. Então, geometria realmente é uma paixão. Uhum. Olha, tem a Bianca aqui tá comentando. Agora não é pergunta, é um comentário. Olha, perguntas eu não tenho, mas só quero agradecer hoje A Rose, sempre, pois foi ela. A Rose comentou? a Rose até colocou aqui, né? Geometria vivan, né? Eu vou até comentar aqui rapidinho, né? Isso aí, porque Pode comentar. eu lembro que na PUC eu tive o professor Ricardo Saer no primeiro período, né? No primeiro, assim que eu entrei. E ele era um professor muito empolgado, assim, eu acho que eu gostei, eu já gostava de geometria e quando eu fiz o curso com ele, acho que eu fiquei mais apaixonada ainda. E isso era o que ele falava, né? Isso aqui, eu lembro que ele batia assim na lousa e falava, isso aqui é geometria vivan, então realmente é uma frase que ficou assim marcada. Uhum. A Bianca só tá comentando aqui que não tem pergunta, mas que ela é uma inspiração pra gente, a senhora é uma inspiração pra gente, né? Porque foi a senhora que incentivou a gente a fazer a prova do PET, uma ex-petiana incentivando os alunos. Então hoje eu também sou petiana, graças à senhora também que incentivou, que não duvidou da gente, onde tinha gente que duvidaria, né? E a senhora sempre foi nossa inspiração, né? A gente chamava, a gente até falava, olha, lá vem a professora Inês, Inês Deusa, lá vem. Quando a gente estava no corredor. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Olha, a Universo Vetorial perguntou: quais são as aplicações na física que mais lhe interessam? Vixe, tem um monte. Tem várias aplicações, né? Inclusive teve o meu aluno de PIBIC, né, há 2 anos atrás, o Luiz, que
quando ele veio conversar comigo, né? Ele falou assim, professora, eu queria fazer algum trabalho voltado para matemática, mas eu também quero explorar um pouco da física, né? E aí a gente trabalhou um pouco com a álgebra, né, geométrica. Então foi um trabalho realmente bem surpreendente. A gente vê que o quanto de geometria tem por trás, né? E de novo, né, a relação álgebra com geometria, né? Até mesmo problemas relacionados à relatividade. Então, assim, aplicações tem muitas, né? Se a gente parar realmente para pesquisar, o Raul até aí é Sim, um ele gosta pesquisador também. aí bem voltado, né, para o estudo da relatividade, da geometria hiperbólica, né? No doutorado eu tive esse contato com a geometria hiperbólica, que tem muitas aplicações, né, na física envolvendo. Então, realmente, Uhum. assim, aplicações é o que não falta. Sim, sim. A professora Flávia Morgana falou assim: Professora Inês, você acha que ensinar é o melhor meio de aprender algo? Eu acho, olha só a pergunta da professora Flávia, né? Um beijo, professora Flávia. Assim, eu acho que certamente, mas eu acho que quando o aluno descobre, ele vai descobrindo por si próprio, isso se torna ainda, digamos assim, mais emocionante, tá? Eu adoro, né, ensinar, eu acho que o que eu aprendi, eu tento, né, sempre passar da melhor forma possível. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas como eu falei, né, quando o aluno vai descobrindo por si próprio, porque querendo ou não, o professor ele vai ali, né, indicando, orientando, né? E quando o Sim, aluno sim. realmente percebe esse conhecimento que está sendo adquirido, eu acho que é bem gratificante. Vou ver se tem mais alguma pergunta para a gente finalizar a nossa live. Acho que a gente já passou as nossas meia hora aqui, né? Por enquanto, nenhuma pergunta. Aí eu acho que a senhora pode fazer o seu comentário final, deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo essa live. Eu estou vendo que tem muito aluno de graduação, né? Muitos professores também. Estou vendo aqui os comentários. O Vinícius. Bom, Olha, o pessoal comentando aqui. Pode falar. acredito. A Bianca, né, comentando todo período a É, gente torce para pegar a matéria com a senhora. A gente torce sim. bom, acho que o meu recado é justamente esse, né? Que você não desista, né, dos seus sonhos, que você prossiga. Acho que a gente está vivendo agora, né, uma situação atípica, né? Essa live aqui até eu costumo dizer que é um milagre de quarentena, porque eu sou bem Sim. reservada, né? Não, mas, enfim, eu sempre procuro dar a minha contribuição e eu acho que é isso, né? Acho que a gente está aqui para ser contribuição de fato, né? Então, é você não desistir, é você correr atrás, né? E sempre se focar, né? Estudar, claro, porque as coisas não caem do céu, né? Sim. A gente tem que fazer por onde também. Então, acho que Uhum. é isso. Eu agradeço, professora, a sua presença hoje. Todos os petianos ficaram muito felizes quando souberam que a senhora topou em participar da nossa live. Então, aqui comentários só tem falando que a senhora é a melhor professora do departamento, elogiando e vários elogios aqui, né? Gente, eu vou finalizar agora com a professora Inês, mas não saiam daqui, tá? Eu vou encerrar aqui com ela, mas eu vou chamar o professor Igor em sequência. Então, eu vou só encerrar essa live e daí eu chamo o professor Igor para a gente dar continuidade. Agradeço, professor Inês, mais uma vez. Muito obrigada, viu? Beijo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, professor. Agora eu não vou mais trocar de celular. Agora tá com o celular certo. Não vai ter problema. Não, não se preocupa não, isso acontece. Até na. Isso Deixa eu aí, só. querendo ou não, é a primeira, já está todo mundo em casa, entendeu? Tá todo mundo
noção do que a gente está falando, então tá tudo certo. Pronto. A gente estava falando das atividades da quarentena, né? Isso, eu acho que eu já respondi essa pergunta 3 vezes. Tá, Mas eu não sei até que ponto vocês ouviram. Mas, essencialmente, é aquilo. De maneira bem resumida, que eu acho que eu já tinha falado antes, mas para não ficar muito chato, a gente está dividindo as tarefas em casa, né? Assim, esculacho deixar tudo na costa de um, então limpar a casa, um está aspirando, outro está passando pano, outro está fazendo comida, outro está botando a menina para tomar banho, entendeu? E fazendo exercício, enquanto o outro está preparando relatório, é assim que está, entendeu? No momento que um está em reunião, o outro está cuidando dela, ou pelo menos tentando entreter ela da melhor maneira possível, e é isso. É assim que a gente está levando esses dias, entendeu? E eu acho que todo mundo que está com filho pequeno em casa está mais ou menos assim, entendeu? Com certeza. Eu estava vendo na outra live, né, que acabou, o pessoal tá comentando aqui do meu celular, quantos celulares eu tenho em casa para ficar trocando. eu tô pagando do meu pai, do meu irmão e de todo mundo aqui. Mas eu acho que o professor Raul tinha feito uma pergunta sobre um livro sobre termodinâmica. Foi isso, professor Raul? Queria que o senhor confirmasse aqui. Deixa eu só digitar. Eu tinha visto essa pergunta e e outra que ele também fez, que foi se o senhor tinha algum professor como modelo lá no departamento de física. É assim, professor modelo é aquilo que eu disse, né? É difícil a gente conseguir retirar aquela figura que acabou te ajudando a chegar onde você está, entendeu? Então, assim, apesar de hoje a gente estar como colegas lá, e aquilo que eu disse para você, é difícil de eu conseguir imaginar e não ver o professor Zé Ricardo como não sendo aquele que me ensinou boa parte das coisas que eu sei, entendeu? Na área de física e até como me portar academicamente. Eu acho que uma das coisas que vocês mesmos, apesar de eu não ser de licenciatura, né, todos da área de ciências e tudo mais, em algum momento acaba aparecendo em sala de aula e tendo que ministrar alguma coisa, ensinar alguém. E aí você acaba moldando a sua forma de dar aula de acordo com aquele professor que mais te marcou e aquela aula que mais você achou interessante. Então, assim, até hoje eu tento fazer o máximo possível para minhas aulas chegarem próximo das aulas do professor Zé Ricardo. Entendeu? E eu não tenho nem o que falar de diferente disso. É aquele cara que realmente é o símbolo para mim, entendeu? É o modelo que eu procuro tentar seguir, né? Claro que não é um cara perfeito, ninguém é perfeito, né? Você sabe que algumas coisas que, né, você chega aí, cara, peraí, isso aí não, né? Mas de resto, de maneira geral, pô, é o modelo, entendeu? Para mim, né? Como eu disse, foi o meu mestre, foi o meu orientador e não tenho muito o que colocar. Eu tenho muito a agradecer ao professor Zé Ricardo do Departamento de Física. Uhum. A outra pergunta do professor Raul, em relação àquilo que eu tinha falado, era sobre se a mecânica clássica do John Taylor, o que é que o senhor acha desse livro e se o senhor recomendaria outro para ele? Assim, como normalmente eu falo para o pessoal, né, esse livro daí não é um livro ruim, né, mas também não é a única bibliografia que você pode focar, né. Eu acho que dependendo do nível e da forma com que você quer abordar a mecânica clássica, você pode usar outros livros. Eu acho que o livro referência em mecânica clássica, pelo menos aquele que a gente usa fundamentalmente, é o Simon de mecânica, entendeu? Ele tem um formalismo tanto newtoniano quanto de mecânica analítica, lagrangiano e hamiltoniano, mas tem outros livros também, que já são mais avançados e que, de certo ponto, até são, se você for olhar assim, melhores que o próprio Simon, entendeu? Que é o livro do Goldstein de mecânica clássica, né? E tem outros livros também, mas assim, se você for ver, até nos Estados Unidos ou em outros lugares, o Goldstein de Mecânica Clássica é o livro referência do curso de Mecânica Clássica. Entendeu? Não é Física 1, é Mecânica Clássica, entendeu? É a mecânica um pouco mais avançada, aonde você pode falar, você tem a abordagem de todas as, vamos dizer assim, de todas as formas de você atacar o problema da mecânica clássica em vários níveis diferentes. Você consegue ver como você começa o tratamento fundamental, como as coisas começaram a acontecer,
e depois disso, como migra para um formalismo um pouco mais elaborado e né, que procura dar uma interpretação um pouco mais refinada dos fenômenos, tentando evitar uma série de coisas desnecessárias. Entendeu? Aí você vê que para você conseguir chegar nesse nível, naturalmente você vai precisar de uma matemática um pouco mais avançada, você vai precisar usar alguns conceitos um pouco mais complexos, mas isso eu acho muito interessante, entendeu? Mostrando que, apesar de ser aqueles mesmos conceitos, aqueles mesmos fenômenos que você estudou lá no ensino médio, a forma com que a ferramenta matemática te permite enxergar coisas que estão correlacionadas, mas que não estavam fácil de ser enxergadas usando o formalismo mais simples, entendeu? Então, assim, a matemática e a física, necessariamente, elas andam juntas, entendeu? Então, você usar, por exemplo, cálculo diferencial e integral, isso daí é como se fosse o início das coisas, né? Você precisa de muita álgebra, você precisa de muita parte de cálculo variacional, você precisa ter outras ferramentas, análise mesmo na matemática, se você for ver, fazer isso, pegar o curso de análise matemática e aplicar os problemas de axiomas e situações que você propõe das teorias físicas, apesar de a gente dar uma interpretação para aquilo, ela tem que ter uma estrutura por trás de matemática muito sólida para poder garantir que todos os resultados que vão sair a partir daquelas propostas, eles façam sentido, entendeu? Tanto que tem teorias físicas que, efetivamente, por ser física e ser ciência, para ela poder ser bem aceita, você precisa ter um experimento que comprove que aquilo é verdade. Só que tem algumas teorias que prevêem resultados que nós não temos condições de fazer os experimentos, entendeu? Então, assim, é exatamente o desenvolvimento e o poderio das ferramentas matemáticas que nos permite enxergar coisas que nós não temos condições de nem imaginar ou construir uma situação física que permita tal fenômeno de aparecer, entendeu? Então, isso é muito legal. O exemplo mais claro disso é aquele lá da partícula de Deus, que vocês devem ter ouvido alguns anos atrás, que ela foi inicialmente proposta teoricamente como sendo parte de uma teoria e só foi ter tecnologia e estrutura para conseguir obter as condições mínimas para aquela partícula aparecer 40 anos depois que o cara previu a existência da partícula. Tanto que quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele falou, eu nem imaginava estar vivo quando ela fosse detectada, entendeu? Então isso é muito legal, as coisas andam juntas, entendeu? Vocês devem saber isso, vocês devem ter feito a disciplina de História da Matemática, ou pelo menos lido por curiosidade, que boa parte do desenvolvimento da matemática se deu por uma situação problema que apareceu. E muitas vezes a situação problema era a situação física, entendeu? Então, assim, não tem como você imaginar que as coisas estão disjuntas, entendeu? É isso. A física e a matemática andam lado a lado. É isso. Ó, o Cairo Almeida está perguntando. Verdade. O Cairo Almeida está perguntando, qual foi a disciplina que o senhor mais curtiu durante a graduação e pós-graduação? Agora, teve mais de uma, né? Mas... Assim, eu acho que assim, eu acho que assim, você vai dizer, pô, vai pegar as disciplinas do ciclo avançado para poder falar que é bonito, entendeu? Mas não, eu acho que a disciplina que mais me cativou foi quando eu fiz Física 3 também com o professor Zé Ricardo, entendeu? Porque na época do meu ensino médio, eu não tive uma Física 3 boa, entendeu? Então, o que aconteceu? Por uma série de problemas, o nosso curso de Física 3 acabou ficando muito a desejar. Então, eu literalmente entrei na faculdade, no curso de Física, sem saber o que era eletromagnetismo. Eu não sabia, entendeu? Então, eu aprendi tudo no curso de Física 3, entendeu? Então, aquilo foi um mundo novo para mim, entendeu? Então, aquilo me marcou realmente, tanto que é uma disciplina que eu mais gosto de ministrar, entendeu? Que é a disciplina de Física 3, dá gosto demais de dar aquela disciplina, porque eu aprendi não aprendi a gostar de física, eu já gostava, né? Mas, sei lá, é como se assim, o meu nível de gostar tivesse subido ali, entendeu? Eu estava num certo nível e aí subiu para um outro nível depois que eu fiz aquele curso de Física 3, entendeu? Então ela realmente me marcou bastante. E, logicamente, os desdobramentos futuros, disciplinas de eletromagnetismo e tudo mais, de mecânica quântica. Mas, na graduação, eu acho que foi essa.
Já na pós, a disciplina que mais me marcou foi a disciplina de fenômenos críticos, né? Que foi uma disciplina fundamental para aquilo que eu precisava desenvolver no meu trabalho de mestrado, e isso foi extremamente útil para eu poder completar o meu entendimento e o meu conhecimento da parte de termodinâmica e mecânica estatística, que são áreas da física específica, mas assim, que depois daquilo, praticamente toda a minha pesquisa na área de física pura foi usando nessa linha, entendeu? Então, realmente foi uma... Muitas vezes você imagina que aquilo que você vai pesquisar está pura e simplesmente direcionado para aquele trabalho que você está fazendo no teu doutorado, coisa do tipo. Só que não. Muita parte daquilo que você está utilizando são ferramentas ou conhecimentos que você consegue obter, talvez até na graduação, entendeu? Né? Então, realmente é muito legal, né? Você ter uma disciplina que, a priori, ela era só uma disciplina do currículo que eu fiz e ela me deu uma base fundamental que eu faço para tudo até hoje, entendeu? Então, realmente foi outro divisor de águas na minha formação já no nível da pós. É isso, essencialmente. Aí o Lucas Queiroz está perguntando aqui, quanto de topologia um físico precisa saber? Isso daí realmente depende muito de que área você vai estar trabalhando, né? Não sei se vocês já ouviram aquele comentário que pode até parecer um pouco, né, forçado, mas você chegar, todo bom físico tem que ser um bom matemático, entendeu? Então, isso não é, de certa forma, forçado, entendeu? Por causa que você não pode ficar só no ramo das ideias, você vai ter que colocar aquilo na tua modelagem e ela tem que ter uma lógica por trás, e essa modelagem não tem outra, é matemática, entendeu? Então, muitas vezes aquilo que você está se propondo a estudar, pode ser até que não precise usar conhecimentos de topologia diretamente, mas isso vai estar, logicamente, talvez emaranhado em alguma outra coisa ali, que mesmo você não estando estudando especificamente isso, os conceitos disso estão lá, entendeu? Então, isso é bem legal. Vai depender muito daquilo que você está querendo estudar. Por exemplo, vou estudar topologia. Eu não falei de fenômenos críticos, eu não falei de transição de fase. Existem transições de fase topológica de um sistema físico. Então, tu tem que saber topologia para poder entender que acho que é isso, entendeu? Então, você tem que entender o que é a transição de fase, você vai ver que um sistema que transita de fase topologicamente, as quebras de simetria dele são diferentes, entendeu? Tanto que teve até um prêmio Nobel na área de física associado à detecção e descrição de transições de fase topológica. Foi alguns anos atrás, entendeu? Então, assim, cada vez mais você tem que ver que as coisas estão agregadas ali, elas estão misturadas. Quanto maior for o seu conhecimento das áreas afins àquela que você trabalha como norte, eu acho que isso só tem a ganhar. Você tem condições de enxergar de outras formas, né, com outras perspectivas, que talvez você não tivesse, caso você não conhecesse aquela formação, né, não tivesse aquele conhecimento. Então, realmente, eu acho que não custa nada. Se você tiver a oportunidade de fazer esse curso e ter essa bagagem com você, faça, entendeu? Por exemplo, quando eu estava na graduação, todas as minhas disciplinas optativas foram na matemática, entendeu? Então, não tem nem o que dizer, né? Foi lá que eu conheci o professor Alfredo e outros professores do departamento, fora aqueles que foram meus professores de cálculo e álgebra, né? Obviamente, mas efetivamente disciplinas avançadas da matemática foram realmente fundamentais na minha formação. E isso me ajudou em física matemática, me ajudou em mecânica quântica, me ajudou em outras coisas mais avançadas, entendeu? Justamente porque eu tinha um pouco de bagagem a mais, que era além daquilo que estava na minha grade, entendeu? Então me ajudou bastante, realmente. Não tem nem o que comentar quanto a isso, entendeu? Agora você vai ter que ser sincero. Fizeram uma pergunta aqui sobre qual a disciplina que o senhor menos gostou ou achou mais chata? Poxa, como é que eu posso falar, entendeu? É por causa do seguinte, tem disciplinas que o conteúdo é enjoado, entendeu?
conteúdo é enjoado. Realmente... Mas isso não quer dizer que a disciplina seja chata, entendeu? Eu acho que as disciplinas que acabaram não me dando boas impressões foram aquelas que acabaram sendo dadas de qualquer jeito, entendeu? Teve disciplina que eu tive 3, 4 professores trocados em um semestre, entendeu? Então, realmente, isso não foi da física, tudo bem, né? Mas foi desse jeito, entendeu? Então, realmente é um problema sério isso. Acaba ficando aquela marca de que é a disciplina que é ruim, mas você nem sabe se a disciplina é ruim porque você nem chegou a ter a bendita da disciplina, entendeu? Sim. Então, por exemplo, Física 4. Minha disciplina de Física 4, eu tive problemas com a disciplina, entendeu? A disciplina de Física 2, por exemplo. Qual o problema que eu tive na disciplina? Teve greve no meio da disciplina, quando voltou foi corrido, o professor que dava a disciplina adoeceu no meio, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu acabei fazendo o curso de Física 2, até tirei uma ótima nota, mas aquela nota não refletiu o meu aprendizado na disciplina, entendeu? Tanto que eu só vim conseguir aprender um pouco mais nas disciplinas mais avançadas e eu só vi que realmente precisava aprender mais ainda quando eu dei Física 2 a primeira vez, como professor, entendeu? Então, é aquela coisa. Você faz a disciplina, você tirar uma nota alta, isso não implica que você conseguiu entender, entendeu? Quando você só vai realmente ter a noção de que isso é verdade, quando você se põe ao contrário e tenta discutir com alguém ou ensinar para alguém. Por causa que você acha que está tudo claro na tua cabeça, mas quando você tenta passar, o troço não sai. Tudo engatado bem aqui. Então significa que você não teve domínio daquilo para conseguir colocar em palavras aquilo que você está falando, entendeu? Então significa que realmente ainda precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo daquilo que você está propondo a ensinar, para que a coisa seja um pouco mais, né, você tenha realmente um pouco mais de propriedade para conseguir pensar e ensinar aquilo que você está tentando. Sim. É isso. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta, senão a gente já pode encerrar a nossa live. Tudo bem. Com vários atrapalhos, né, no meio da live. Eu vou ver se tem mais alguma. Se ficou muito longo, eu peço desculpa, tá? Porque às vezes eu falo muito. Não, que isso. A gente está com o tempo agora tranquilo. Professor, as perguntas foram essas. Obrigado para quem fez as perguntas. Aí o senhor pode dar a sua última frase, uma frase de incentivo aqui para os nossos alunos, para os alunos aqui da graduação, para os professores. Fica a seu critério. Eu agradeço o convite, primeiramente, né? É a primeira live de vocês e sim, eu ter sido convidado junto com a Inês para participar, realmente eu fiquei muito feliz, né? Inicialmente ficou meio pilhado, e agora, como é que vai ser esse troço? Então, vamos fazer, né? Então, né, eu agradeço o convite. E o que eu posso falar para os nossos alunos é aquela, né? Independente da situação que nós estamos passando hoje, alguém ter perdido o ritmo de estudar, porque, querendo ou não tem aquela cobrança e tudo mais, né? Eu acho que o que tem que ser feito é o seguinte, se você realmente quer... Primeiro, você tem que fazer aquilo que você gosta. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Você ter se encontrado no seu curso e tudo mais, você ter escolhido aquilo que você está fazendo, por mais difícil que seja, apesar de ser difícil, o estudar e superar aquele obstáculo te traz uma alegria né, descomunal, sem tamanho, né? Então, realmente, eu acho que vale muito a pena você, primeiramente, tentar fazer aquilo que você quer. Né? Eu acho que é o principal de tudo. Né? Não ver que no futuro vai ter ou não vai ter, porque se for isso eu teria escolhido engenharia em vez de ter escolhido física, entendeu? Mas isso também não quer dizer nada. O engenheiro da computação não necessariamente é um cara que vai estar cheio do ouro, entendeu? Por exemplo, entendeu? O cara tem que ser bom naquilo que ele faz. E para ele poder ser bom naquilo que ele faz, ele tem que gostar do que ele faz, entendeu? Isso é quase que natural, uma coisa com a outra. Então, independente daquele curso que você escolheu, se você se sente bem com aquilo, você vai estudar, você vai se divertir estudando, você vai encarar aqueles obstáculos como sendo não um obstáculo, mas sim uma coisa nova para você aprender. Né? Aquilo que era difícil agora vai ser fundamental para a tua formação depois. Né? Se porventura você teve um tropeço, mas você sabe que aquilo que você quer fazer, não desista. Você não foi o primeiro a ter dificuldades, entendeu? Muitas vezes as dificuldades não são propriamente suas, entendeu? Foram coisas que aconteceram ao seu redor e isso acabou impactando você, entendeu? Então, não se deixe abater.
o que tem que ser feito é exatamente isso. Eu acho que você ter fibra, né? Você tentar seguir em frente, tendo certeza que aquela é a profissão que você quer fazer. Se aquela é a profissão que você quer fazer, você tem que fazer ela da melhor maneira possível. E para fazer ela da melhor maneira possível, você tem que ter a melhor formação possível, né? Então, mesmo que você tenha que fazer o curso 2 vezes, ao final dessas 2 vezes, você saiu aprendendo aquilo. Então, valeu a pena você fazer as 2 vezes, entendeu? Então, eu acho que é assim que tem que ser, né? Independente de você terminar o curso em 3 semestres, em 3 anos, desculpe, em 4 anos, 5 anos, o que interessa é que, ao final, você saia bem formado. Saindo bem formado, naturalmente você vai conseguir ter um lugar para você, entendeu? É isso, entendeu? Professor, estão fazendo uma hashtag aqui, pergunta do Carlos, dizendo que eu esqueci aqui de passar, mas eu realmente não vi. Ele fez uma pergunta, estão querendo que o senhor responda, até o professor Raul está curioso para saber. Qual foi? A pergunta foi: é verdade que para passar na prova do PET de Física tem que devorar o Moisés, livro de Física 1? Não, pergunta para os alunos do PET. A prova foi mole, pô. O que acontece normalmente é o seguinte: qual é a grande dificuldade? É que normalmente quando eu coloco. Isso eu não faço só na prova de física. O que eu coloco é na minha prova também, entendeu? Eu não quero um robô que faz problema, entendeu? Eu quero um cara que entenda o que ele está fazendo. Então, você passa uma questão, o cara consegue fazer, é uma coisa. Eu quero que o cara, além de fazer, eu quero que ele me explique como ele fez, entendeu? Então, a física por trás, o que te levou a pensar que você resolvendo dessa forma vai dar certo? Ao final, interprete o resultado. Se acontecer isso, o que muda? Aquela tua proposta de resolver esse problema, esse teu resultado, ele engloba essa tentativa de situação que eu estou propondo? Entendeu? Então, assim, normalmente o pessoal fala do Moisés, por quê? Por causa que de todos os livros de física básica, ele é aquele que tem a maior profundidade em discussão de fenômenos críticos, fenômenos físicos, entendeu? Então, assim, você tem problemas, uma coisa que o pessoal chia muito dele é por causa que ele não tem muito tato, né? Como assim? Em vez de você pegar o Halley, dos outros livros mais simples, ele tem as questões mais fáceis, aos pouquinhos elas vão complicando e no final são as questões mais difíceis. O Moisés não tem isso, a primeira dele já é difícil, é isso, entendeu? Então, o livro é inconcebível, não dá para fazer e tudo mais. Não, entendeu? Se você for olhar a teoria dele, tudo que tem lá tem nos outros livros. A única diferença é que ele explora mais profundamente os conceitos e também usa ferramentas um pouco mais elaboradas naquele momento. Talvez o cara que está lá, estou lendo a primeira vez, eu nem sei o que é um limite, o cara já me botou uma derivada falando de velocidade instantânea, ferrou, esse cara é muito difícil, entendeu? Então, realmente, mas se você for ver, apesar de ele estar colocando isso na teoria, ele não cobra nos problemas. Talvez tenha um ou outro, só para poder deixar com a cabeça quente, mas essencialmente não, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de utilizar ele porque ele tem as explicações e as nuances, a tentativa de ir um pouco além naquilo que é o básico que você já viu, entendeu? Então, essa é que é legal. E aí, consequentemente, se você teve acesso a um material e que te desse uma noção um pouco mais profunda da explicação do fenômeno, naturalmente você vai ter mais ferramentas de conseguir argumentar a solução dos teus problemas ou coisas do tipo, entendeu? Então, eu acho que o grande diferencial é esse. E isso vai para todos os meus alunos. Isso eu não tenho, nesse ponto, realmente, eu não tenho nada para esconder. Eu cobro dessa forma para aluno desde ciências até de engenharia, seja ela qual for, entendeu? De física. A prova para física tem que ser mais escrota. Não, eu cobro do mesmo jeito para todo mundo, entendeu? Dei aula para matemática. Samires é minha aluna, ela sabe. Coloco lá, foi minha aluna. Né? Eu passei as provas, muitas questões eram idênticas a que eu passava para o pessoal da física, que eu passava para os outros. Eu acho que é assim que tem que ser. Você mostra que, além de você ter o domínio da resolução de problemas, você tem a noção da teoria por trás daquilo. Fundamental, entendeu? Eu acho que é isso que é o principal. Até você, travado lá, não consegue, a conta não sai, se pelo menos você entende o fenômeno por trás, já vale alguma coisa. Na verdade, vale muita coisa, entendeu? Sim, com certeza. É isso.
Uhum. Os alunos estavam aqui falando, faz a pergunta do Carlos e depois falaram, isso aí, pega. Então, é tudo comentando aqui. Professor, a gente agradece o aceito do seu convite, né? A gente ficou muito feliz quando vocês dois aceitaram para participar da nossa primeira live. Teve erros, né, aqui de conexão, mas acontece. Espero que na próxima live a gente melhore, né? Muito obrigada. Eu Tá vou, ótimo. eu vou encerrar por aqui. E daí eu vou dar um Tá. recadinho pro pessoal. O senhor quer divulgar o Pet Físico, que é o SciStock? O senhor quer falar alguma coisa a respeito? Só falar rapidinho, né? Pode falar. A partir da próxima semana, o PET Física, junto com o PET Geologia e o PET Matemática, estão unindo forças para poder fazer lives associadas a temas gerais e interessantes para a área de ciências, entendeu? Onde a gente vai abordar temas bem variados e a gente está tentando procurar coisas que seja de interesse para todo mundo. Então, dificilmente vai ter um tema muito específico onde vai ser só um nicho direcionado, entendeu? E essa live, por ser live, vai permitir, logicamente, a interação, a discussão, vai ter um mediador, como teve aqui, né? E a gente vai ter professores e convidados de várias áreas diferentes, da área de psicologia, da área de matemática, da área de física, da área de geologia, para poder falar dos mais diversos temas. Saúde mental, que é uma coisa que a gente precisa, maternidade com ciência, problemas e preconceitos, falar de viagem no tempo, essas coisas, entendeu? Então, assim, apesar de viagem no tempo ser um troço meio físico, todo mundo gosta, né? Então, acho que é Sim, tipo com um certeza. tópico que não é direcionado, né? Então, eu acho que vale muito a pena vocês prestigiarem isso. A gente deve estar divulgando em todas as páginas dos pets, entendeu? O convite de quando as coisas vão acontecer, mas já fica Sim. mais ou menos preparado. Quarta-feira da semana que vem, às 2 horas da tarde, a gente está fazendo o nosso primeiro. E a gente espera Isso. ter atividades, 2 lives por semana, né? Segundas e quartas, a priori pela parte da tarde, de 2 às 4. E seria muito interessante todos participarem. Aqueles que participarem vão ter certificado, olha lá que beleza, né? Uhum. E então a gente está aqui já estendendo o convite para que todos estejam presentes. Agradeço Isso. a todos aqueles que tiveram paciência de me ouvir, eu acho que eu falei muito, né? Não, tá ótimo, E tá é todo mundo isso. gostando. Então, não quero nem que acabe a live. Eu só vou dar alguns recadinhos, se o senhor quiser continuar aqui, pode continuar. Tudo bem. A gente vai divulgar aqui sobre essas lives que vão acontecer pelo SciStock em parceria com Pet Física e Pet Geologia, então acompanhe nossas redes sociais. A próxima live do Pet vai ser surpresa, né? Mas vamos divulgar aí daqui a pouquinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado da live. E sobre os 2 projetos que os professores comentaram. A professora Inês, ela comentou dos projetos das mulheres na ciência, que foi as Caboclas Quilimbau e Eté. Pesquisem aí no Insta, a gente também vai começar a fazer lives. Vai ser live muito interessante, não vai ser só sobre assunto com mulheres e tal, vai ser dos diversos temas. Pesquisem, vai ser muito interessante. Assim como também tem o Insta do Pet Física, vocês também podem procurar aí, o canal do YouTube também. Isso Pesquisem, aí. são 2 projetos maravilhosos, né? Eu sou suspeita a falar, então pesquisem. A gente vai estar divulgando em todas as nossas redes sociais próximas lives, atividades. Espero que vocês tenham gostado. É maravilhoso ver o feedback de vocês aqui, os comentários, muito bom. Se cuidem, fiquem em casa. A gente está de Isso. quarentena aqui, ó. Eu e o professor Igor aqui, ó, trabalhando pelo PET. Não é Estamos em mole, não. quarentena, estamos em casa, usem um álcool em gel, tá? Fiquem em casa. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, professor Igor, mais uma vez, e a professora Inês. Estamos aí. Até a próxima, hein? Tchau, a gente vai divulgar a próxima Tchau. live aqui. Tchau, Bom fim de tchau. semana para todos. Tchau. Tchau.